A MTV bombou e matou a carreira de quase todo o show business que fez sucesso a partir dos anos 80. Nessa edição do Raio X, eu vou discutir isso com vocês e vou explicar por que isso aconteceu. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Está marcando uma tremenda bobeira, porque é justamente nesse grupo onde eu mantenho uma interatividade total, diária e praticamente em tempo real com os nossos sócios. Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. E agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas, que aí sim é uma festa total, porque eu respondo a qualquer tipo de pergunta em tempo real, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção, enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook, tá bom? Não marca bobeira, tô te esperando lá. Meu amigo e minha amiga, no episódio de hoje aqui do Raio X, eu vou conversar com vocês a respeito de como a MTV bombou a carreira de praticamente todo o show business a partir dos anos 80 e ao mesmo tempo matou a carreira de todo aquele pessoal que veio daquela época. Antes, você não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe, de visitar a nossa lojinha, cujo link está aqui embaixo. Que tem um monte de produtos bacanas. Então, olha só. Eu quero começar esse papo relembrando a você da importância da MTV, evidentemente, né? Aqui no Brasil, então, a MTV ela entrou no ar, se eu não me falha a memória, em outubro de 1990, e ela entrou como a primeira rede de televisão aberta segmentada, né? Que é a versão nacional da MTV, né? E a MTV brasileira, cara, foi a terceira filial no mundo e a primeira que foi ao ar em TV aberta. É claro que você sabe que com o passar dos anos, cara, os problemas financeiros da emissora acabaram se agravando absurdamente a partir de 2009, se isso também não me falha a memória, e aí tudo isso começou a pesar, né? O Grupo Abril, que é que pagava uma taxa anual para o Grupo Viacom americano, ele pagava uma taxa anual de licenciamento, e a Abril, cercada por uma série de problemas financeiros, ela decidiu abrir mão do negócio e acabou devolvendo a marcas. E a MTV no Brasil acabou capengando e ela acabou encerrando as suas atividades em 2013. E ela foi substituída por uma nova MTV, operada pela Viacom, e agora está na TV a cabo. Aliás, se você assistir a MTV hoje, você tem vontade de chorar, misturado com um sentimento de raiva absolutamente avassalador. Porque a MTV hoje, cara, ela se resume a ter alguns programas de reality shows de pegação, né? Tanto nacional como aquele de Férias com o Ex, que é um troço simplesmente horroroso, como também internacional, cara. Tem um tal de George Shore, que, fora de brincadeira, todos esses reality shows da MTV hoje são feitos única e exclusivamente para um público retardado. Não há a menor dúvida com relação a isso. Pra você ter uma ideia, cara, de como a MTV, de uma certa forma, foi importante, alguém comentou comigo que tem uma novela na Globo agora, estava no ar até pouco tempo atrás, uma novela chamada Verão 90, que eles fizeram uma paródia do que aconteceu com a MTV dentro de uma emissora que na novela chamava Pop TV. Mas não é muito bem disso que eu quero falar a respeito disso nesse vídeo. Na verdade, eu contei essas coisas para você só para situar o que acontece com a MTV hoje. E você precisa saber, principalmente a molecada, o pessoal mais jovem, que a MTV foi absolutamente fundamental para a carreira de
todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, cara. A partir dos anos, no começo dos anos 80, a MTV foi fundamental para a carreira de todo o show business. Você não tenha dúvida. A carreira de todos os artistas e bandas, não importa quem, elas adquiriram uma dimensão, uma relevância que não dá para você imaginar o que teria acontecido se não fosse pela MTV. E não importa se as bandas e os artistas eram famosos ou eram do underground, assim. Todo mundo se beneficiou com aquela tremenda superexposição que acontecia por intermédio dos videoclipes, das matérias, da parte jornalística. Todo mundo se beneficiou com aquilo. A coisa toda foi tão forte que, para você ter uma ideia, e você pode fazer um teste com você mesmo, os discos e as canções daqueles tempos, eles ainda permanecem na alma das pessoas. Bem ao contrário do que acontece com os trabalhos mais recentes. Pode pegar quem você quiser, do universo do pop rock, U2, Duran Duran, Prince, toda a cena do pop mundial, toda a cena do metal, Metallica, Megadeth, Slayer, aquele hard rock farofento, e também a música brasileira, principalmente o rock nacional. Você pode reparar, cara, se você perguntar a respeito das canções de todos os artistas que vieram daqueles tempos, a imensa maioria das pessoas vai lembrar das canções que tinham os videoclipes que passavam na MTV nos anos 80 e nos anos 90. A coisa é tão incrível, cara, que as pessoas até se esquecem de que muitos daqueles artistas ainda continuam fazendo as suas carreiras, cara, mas ninguém lembra das músicas novas. Se você perguntar para qualquer pessoa que gosta de U2, que gosta de Metallica, ou que gosta de Slayer, Megadeth, Duran Duran, Madonna, se você perguntar, fala o nome de uma música, agora, nesse exato momento, ela certamente vai citar uma música da época da MTV que tinha um videoclipe. Pode fazer esse teste. Para a música brasileira, para o pop brasileiro e para o rock brasileiro, então, a MTV teve uma importância que mesmo hoje em dia você não consegue dimensionar o quanto a MTV foi importante. Fora toda aquela cena de programas especiais que eles tinham, né? Aqueles VMBs horrorosos, os acústicos. Lembra daquele acústico do Roberto Carlos, que inclusive não foi ao ar porque a Globo proibiu? Pois é, olha o poder que a MTV tinha, pra você ter uma ideia. Aquele Rock Go, tinha uns programas aqui na MTV brasileira que eram geniais, cara. E junto com isso, tinha toda aquela gama de videoclipes. A grande parte das bandas dos anos 80, aqui no Brasil, os artistas do pop rock, dos anos 90, todo mundo teve uma relevância em termos de popularidade propiciada exatamente por esses videoclipes. Na minha opinião, cara, eu acho que isso acontecia porque o grande diferencial da MTV, eu acho que era o fato de eles terem uma identidade tão sólida, mesmo apresentando um cardápio razoavelmente diferente entre si, né? Eram vários segmentos musicais que eram apresentados na MTV, mas assim, isso propiciava à emissora uma identidade tão sólida que de uma certa forma, o Gastão falou nisso na entrevista que eu fiz com ele tempos atrás, assim, a MTV de uma certa forma ela ajudava a formar o caráter musical, o gosto artístico, vamos dizer assim, de quem assistia. E eu concordo plenamente com ele. Isso, na verdade, não era nem uma questão de idade, cara, porque eu já era velho na época da MTV, cara, e realmente eu ficava impressionado com a qualidade de clipes e de músicas que eram apresentadas ali, cara. Tanto no aspecto, no âmbito nacional, como no âmbito internacional. Fora que a MTV, ela tinha uma coisa muito legal, cara. Ela tinha uma espécie de mensagem para os jovens da época que, de uma certa forma, extrapolava um pouco o âmbito musical. Eram campanhas sociais, inclusive abordando temas que hoje são muito corriqueiros, cara, mas na época isso era tratado com uma certa prevenção, uma certa delicadeza, cara. Eles fizeram campanhas contra a AIDS, de conscientização com relação à AIDS, com a gravidez precoce, com os direitos de adolescentes, tá entendendo? Isso na época, cara, era considerado meio tabu.
E a MTV, juntamente com essa estratégia dos videoclipes musicais, elas atraíam toda uma molecada, toda uma juventude e davam uns toques muito interessantes, cara. Sem contar também a figura dos VJs, cara, que eram figuras importantíssimas para os telespectadores, dentro inclusive de um panorama cultural brasileiro. E aí, tudo isso que eu estou dizendo para vocês fez com que a carreira de todo mundo bombasse. Só que aí teve o reverso da história, né? Que foi quando a MTV começou a morrer. E a MTV começou a definhar, cara, por causa da internet, tá? Assim, a decadência da MTV, ela começou quando o principal produto que a emissora tinha, que eram os videoclipes, foram abandonados pelas gravadoras. Gravadoras estas que passaram a ser varridas do mapa com o advento da internet, do MP3, do Napster, de todos aqueles programas de compartilhamento de arquivos musicais. Então, quando as gravadoras começaram a definhar, e você precisa saber o seguinte, que todos os videoclipes que você assistiu e você ainda assiste, até hoje, são bancados pelas gravadoras dos artistas, tá entendendo? Tô falando dos grandes artistas, né? Então, o que acontece? Na época também era a mesma coisa, cara. As gravadoras financiavam, custeavam esses videoclipes. Quando a grana começou a minguar, por causa da internet, eles cortaram a verba do videoclipe. E isso acabou minando toda a estratégia da MTV. E aí, obviamente, que a MTV passou a ter uma queda de receita publicitária muito grande. E aí foi um tsunami de desgraceira que aconteceu com a emissora. Antes de eu continuar com esse papo a respeito da importância da MTV, presta atenção nessa mensagem também muito importante que eu tenho para dar para você que é pai e mãe e está aterrorizado com a quantidade de lixo que existe no planeta, principalmente o lixo plástico. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. E com isso, as carreiras de todo mundo começaram a ser esquecidas pelo grande público. E aí cada artista acabou encontrando a sua estratégia, mas você pode reparar que os discos atuais, por exemplo, de grandes bandas daqueles tempos, cara, são muito menos conhecidos do que todos aqueles álbuns, todas aquelas canções lançadas naquele tempo que tinham o videoclipe como uma ferramenta de fixação no cérebro das pessoas, que era importantíssimo. E aqui no Brasil, cara, para piorar, a MTV cometeu erros assim estupidamente grosseiros. Primeiro que eles, sei lá quem teve a ideia de, dentro daquele panorama de crise, achar que a MTV deveria popularizar a sua programação. Aí começaram a aparecer uns clipes de pagode, de dupla sertaneja. Teve uma época, cara, que a MTV ficou bombando aquela porcaria do Restart de uma forma absolutamente nojenta, cara. Tudo isso acabou contribuindo e muito para a morte da MTV. E a gente chegou, então, no panorama de hoje, cara, quando você tem as grandes bandas montando os seus repertórios baseados em sons muito mais do passado do que eles vêm apresentando de novidades nos dias atuais. Por quê, cara? Porque as bandas entenderam que toda aquela
aquele painel visual e sonoro da MTV ficou tão enraizado dentro do fã que os artistas preferem revisitar o passado para trazer o fã para um universo mais confortável em termos de memória afetiva, do que ficar apresentando um monte de músicas novas. Não foram poucos os artistas que passaram a dizer, cara, que não vale nem a pena mais lançar disco, porque sempre que você toca uma música nova no show, para quem está na plateia, é a hora de você ir no bar buscar uma cerveja. E por mais que o YouTube tenha se tornado a maior plataforma de vídeos nos dias atuais, vamos combinar que o direcionamento que a MTV tinha faz muita falta nos dias atuais. As bandas e os artistas em geral que o digam. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o assunto do Raio X de hoje, a nossa conversa em que a gente procura elucidar uma série de assuntos, contextualizar uma série de fatos dentro da história, né, da música mundial. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa lojinha. E na semana que vem eu venho aqui com mais um vídeo bem legal pra gente discutir. E não deixe de comentar aqui a sua impressão a respeito do que foi a MTV, do quanto a MTV foi importante para você e para as bandas que você gosta, e principalmente a piada que a MTV, aliás, uma piada muito ruim que a MTV se tornou hoje, tá bom? Então um abração e até a próxima.